Eu falei aqui agora há pouco a respeito do trabalho dos vereadores em Balsas, apenas uma rápida lembrança aqui. Aí, assessores me passaram mensagem aqui agora questionando um pouco isso. Pois bem, eu tenho então, que aprofundar um pouquinho nesse assunto. O que eu falei aqui agora há pouco? Que os vereadores também precisam de buscar lideranças pequenas, médias e grandes, para garantir as suas reeleições e para subir de cargo, para não ficar como vereador toda a vida. Para isso precisa de lideranças, são as lideranças que vão impulsionar isso. Pois bem, mas o que tem acontecido com grande parte dos vereadores em Balsas? Há alguns equívocos que têm cometido que poderiam ser facilmente sanados. E impulsionaria muito cada mandato de vereador balsense a usar estratégias diferentes de atuação. Porque às vezes eu tenho visto, acompanhado os meus vereadores, e eu vejo que eles têm corrido para cima e para baixo, fazem uma coisa, fazem outra. Mas às vezes a gente percebe também que não tem aquela tática, aquela estratégia de onde quer chegar. Aquele objetivo, aquela meta, o que quer alcançar. Começar quando e terminar quando. E no decorrer, como será a atuação. Tudo isso é muito importante um gabinete debater, discutir. Uma das coisas que tem acontecido em Balsas, e você, telespectador, há de concordar comigo, que às vezes todo mundo fica assim, uma situação hilária. Muita gente solta sorrisos a respeito disso. O prefeito Eric fez uma obra. Então, todos os vereadores vão lá e dizem, eu pedi, eu também, eu também, eu também. Tem alguns que, às vezes, vão até para o meio da rua e tiram foto com a indicação aqui do lado para mostrar que pediu também. Tá. Todo mundo pediu. Tá certo. Só que isso confunde a população. Quem foi mesmo? Quem realmente lutou por nós? Quem? Chapolin Colorado? Então fica essa mistura de 17, porque o mandato é coletivo. Não adianta um vereador também querer sozinho. Acho bonito estar até passando aí na sua tela uma informação de que o vereador Painha entrou com 2 indicações essa semana. Pois bem, ele pediu que mais 4 ou 5 vereadores assinassem com ele. E é de praxe na Câmara. Tudo bem. Isso é bom, porque não adianta. Sozinho não se faz um mandato parlamentar. Sozinho fica isolado, fica morto ali num canto. Precisa da coletividade lá dentro. É por isso que dias atrás um vereador veio reclamar comigo de outro vereador, dizendo assim, Hilton, tem um colega nosso lá, que ele vai na prefeitura, aí ele vê que a prefeitura vai fazer uma licitação para uma ponte, para alguma obra, qualquer coisa, ele corre e faz uma indicação e entra na Câmara dizendo que para ser dele, já sabendo que a licitação já está em andamento na prefeitura de Balsas. E aí os outros ficam incomodados com isso, porque acabam ficando para trás. Mas qual é? Qual é a estratégia para quebrar isso? Para que a população verdadeiramente identifique quem foi o pai da criança? Quem é que realmente veio aqui e trouxe essa rua asfaltada para nós, essa ponte, essa estrada, seja lá o que for? Porque na inauguração vão todos, então quem é que realmente é o pai da criança? Para resolver isso não é tão complicado assim. Não é tão difícil assim. Tudo requer foco, não é? Então, é muito importante que cada um haja dentro desse foco em Balsas, para não misturar as coisas e não haver briga dentro do parlamento, entre os colegas. Para que a população reconheça verdadeiramente quem foi o que lutou, ou os 2, não os 17, porque aí fica difícil, não é? Uma das coisas é, se pediu um serviço ou uma obra, é muito importante essa ação política.
Porque não há ação política de quando a obra está pronta, ou já está fazendo a obra, porque aí às vezes vão lá, tiram uma foto, acompanham a obra, e depois na ação política, na inauguração, de estar ali junto com o prefeito, com o governo municipal. Não é essa ação política que eu estou falando, essa já acontece. Eu estou falando de uma outra ação política que antecede a tudo isso, e uma ação política que vai selar essa obra, que vai selar esse serviço, que vai dar a marca do vereador nesse serviço. É preciso deixar a marca dele. Acontece que muitas obras e serviços estão acontecendo em Balsas, está aí acontecendo adoidado, inclusive, todo dia inaugura uma coisa. E os vereadores não conseguem deixar a sua marca ali, naquilo. Às vezes é dele realmente a obra, a iniciativa, mas faltou a devida condução política. Portanto, no final, embolou tudo, todo mundo lucra com a obra. Tudo bem que todo mundo lucra, mas os vereadores querem esse capital político aí mais individualizado, e é importante que tenha. Então, qual é essa ação política que poderia diferenciar tudo isso de um do outro? Mobilização da comunidade em prol desse objetivo. Eu não vejo, é muito pouco o que se tem de mobilização da comunidade para reivindicar algo da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. É essa ação política que vai diferenciar lá na frente, quando a obra for feita. Então é muito importante reunir com essas pessoas, focar. Aquela estrada precisa de recuperação, não é? Tem muitos anos que não é feito, ou ali precisa de uma ponte, vamos focar isso. O gabinete precisa focar isso e começa a ir lá, e começa a reunir com a população, e começa a se mostrar de maneira diferente. Traga a população na prefeitura, converse com o prefeito, com o secretário, volte, e vai dando esse tempo. É uma caminhada. E é nessa caminhada que a marca vai ficando. Eu percebo que nas obras e serviços em Balsas não há a caminhada, por isso não há uma marca do vereador. E aí depois, por mais que ele queira colocar essa marca, já não dá mais. Já pulverizou, é de todo mundo agora. Agora, quem caminhou junto, aí a população sabe. Olha, hoje na inauguração tem um monte aqui, mas quem lutou conosco? Quem sofreu com a gente? Foi ele. Sabe o nome. Identifica. O que não pode é ficar também o parlamentar correndo para tudo quanto é lado, porque aí desfoca o mandato. Tudo precisa de ter foco. Sem isso não vai longe, acaba pulverizando tudo aí. Chega no final do mandato, diz assim, inaugurei muitas obras, mas não vai aparecer foto, porque está tudo pulverizado. Inclusive, algumas ações, aqui eu acho que falta politizar algumas ações que os vereadores têm desenvolvido. Tem boas ideias, tem às vezes muito a dar, e eles têm gastado energia em prol do mandato. Isso é muito importante, isso é muito importante. Nisso aí tem que se tirar o chapéu, tem gastado energia. Às vezes estão gastando energia de uma maneira equivocada, politicamente falando, eleitoralmente falando. É nesse sentido que estou questionando aqui essa atuação. Por exemplo, o vereador Guilherme Dallagnol, jovem vereador do PDT, entrou aí com essa força da juventude e entrou com a faca nos dentes para trabalhar. Muito bem, está trabalhando. Teve uma ideia boa, só acho que não está sendo bem executada essa boa ideia, que poderia dar mais resultados. Tipo, é uma bancazinha, uma barraca que ele tem ali na Praça do Banco do Brasil. É um projeto do vereador, um projeto popular, que aproxima o mandato, aproxima o gabinete da população. Pelo menos era para ser. E aí está lá, o nome é Dividir e Multiplicar. Achei até meio estranho esse nome, meio impopular, mas tudo bem. Não vamos questionar isso. O questionamento é o desempenho e o dia a dia e o trabalho desse projeto, dessa barraca lá. Que é uma ideia boa, repito,
excelente. Às vezes, o que poderia ser era lucrar um pouco mais politicamente com aquilo lá. Vereador. Como lucrar mais politicamente? Eu ouvi dizer que lá nessa barraca do vereador Guilherme, muita gente tem aparecido pedindo coisas. Não é nem pedindo cursos, pedindo oportunidades de emprego, mas é pedindo cesta básica e pedindo uma coisa e outra, diz que pedem o dia inteiro. Mas não tem como, as pessoas vão pedir mesmo, em tudo quanto é lugar que vê o vereador, seja lá ou em qualquer outro lugar. Se encontrar alguém ou algo que leve um vereador, vai pedir também. O vereador precisa saber como dizer não, ou como encaminhar algumas coisas e conseguir para as pessoas. Isso é que precisa. Mas aí é um outro departamento. Bom, o que eu poderia fazer então ali para politizar melhor e eleitoralmente ter mais retorno? O vereador Guilherme poderia muito bem dar uns expedientes lá, 2 dias na semana, ir ali para a praça e ter uma mesa ali, sentar e tomar um tererê com a galera, com os amigos ali e tal, onde as pessoas iriam saber, eu sei onde encontrar um vereador agora. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta, hoje é sexta, o vereador fica lá nesse horário, eu vou lá. Aí algum assessor já mais crítico vai dizer, mas aí vão encher o vereador de pedidos, mas não tem jeito, ele tem que saber como sair disso, precisa de ter o jogo de cintura para sair, pedido vai ter em qualquer lugar, ele acordou de manhã, já tem pedidos para fazer, então não adianta querer fugir disso, precisa administrar isso. Eu diria, está ali mais acessível, para também colar mais o mandato do vereador naquela ideia, lá na Praça do Banco do Brasil. Porque parece que fica um pouco desassociado, fica um pouco distante, daqui a pouco a ideia morre. A ideia é boa, mas pode morrer, porque vai perdendo força política no dia a dia. Importante é ter o vereador ir lá e reunir com pessoas ali, ficar batendo um papo ali, conversando ali na praça, visível para todos verem ali, senta numa mesa, numa cadeira e tal. Vamos falar de política, vamos falar de balsas, vamos ver as coisas aqui que nós podemos fazer e tal. Sempre chega um e senta, chega outro e senta, bota ali um refrigerante, ou água, ou um cafezinho, sei lá, um café com o vereador, no final da tarde. Percebe? Essa barraquinha seria muito mais visível, muito mais, ganharia importância. Seria um espaço de politização, inclusive, do mandato. Eu estou citando só esse aqui, mas todos os outros vereadores têm ações aí que poderia estar politizando um pouco mais, porque ao politizar, ganha-se eleitoralmente. Quando se faz algo só pelo social e está no mandato, às vezes precisa politizar esse social. E aí não é pecado, não é um erro, não é uma maldade, faz parte da política, está dentro dos limites do mandato, dentro dos limites da política. Então, às vezes, são alguns erros, são umas ideias boas que morrem porque perdem fôlego. Vários vereadores aí estão com ideias boas, mas vão perdendo fôlego. E aí eu volto a dizer que não é uma crítica aos nossos parlamentares, é uma avaliação, é uma análise política que estou fazendo do desempenho, do mandato, do trabalho deles na Câmara de Balsas. Então, falando aqui sobre duas coisas. Questão se buscar lideranças, lideranças básicas, médias e altas, depois também conseguir politizar uma indicação, ao politizar essa indicação através da mobilização popular. Quando se mobiliza, se reúne, se conversa, se toma cafezinho, vai na prefeitura, volta, vai numa secretaria com o povo e volta, e o tempo vai passando e há uma caminhada junto da população. Isso é politizar a sua indicação que você deu entrada lá. Eu já pedi, mas eu já formalizei através da indicação, através do pedido de providência. Mas não basta isso. Além de conversar com o prefeito, eu vou conversar também com a população, para que depois fique evidenciado que realmente foi aquele vereador que pediu, e não foi todos que pediram, foram lá. Porque o que eu estou vendo é que muitos estão tendo prejuízo aí nessas obras que o doutor Eric está inaugurando, porque aí vira de todos os vereadores. E às vezes alguns poderiam ter o mérito, lutou, mas faltou evidenciar essa luta politicamente falando. Esta foi a segunda parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.